O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, depois de ouvirmos 2 domingos seguidos falando sobre desapego, sobre dinheiro, sobre uma vida em Deus, uma vida plena, muitas vezes também somos colocados diante de algumas situações na vida e diante do Evangelho que a gente fala: não dá. Olha, Jesus, beleza, eu gosto de você, Jesus, mas o que você está dizendo aqui é demais, é pesado demais. Desapegar de tudo, pô, não dá, né? E ainda você fala ainda que tem que perdoar 70 vezes 7. Ah, misericórdia, né? Haja paciência, Jesus. Tudo bem, te perdoa 1, 2, 3, mas 70 vezes 7, não dá. Você também fala de renunciar a si mesmo, misericórdia. E assim outras tantas exigências do Evangelho, que a gente chega a uma conclusão: olha, não, eu consigo não, você me dá um pouco de fé aí, porque não dá. Eu por mim mesmo, não dá. E é interessante que, muito facilmente, as pessoas dizem: eu não tenho muita fé não, padre. O senhor que tem mais fé do que eu aí, reza aí por mim. Ah, eu conheço alguém na família que tem muita fé. Ela sim é Carola, aquela velhinha piedosa que vai para a igreja, que reza. E quando a gente precisa, a gente pede alguém que tem muita fé. Por que algumas pessoas têm mais ou expressam mais a fé do que outras? Será que Deus vai distribuindo aleatoriamente algumas pessoas que irão crer mais do que a outras? O que faz uma pessoa se tornar ateia, não crer? E será que depende de alguma coisa de Deus para que eu possa acreditar ainda mais? Os discípulos chegaram a essa conclusão: olha, o que você está dizendo é muito bonito, mas eu não consigo, aumenta a nossa fé. E é interessante que em muitas passagens bíblicas, Jesus repreende os apóstolos por terem pouca fé. Pouca, espaço, fé, tá, gente? Entendeu, né? Não é pouca fé não, pode colocar café não. Jesus repreende os apóstolos por terem pouco. Uma vez Jesus estava ali no mar da Galileia, os apóstolos pensaram que fosse um fantasma, e Pedro: se és tu mesmo, manda que eu ande, que eu vá até você. Vem. Pedro começou a andar sobre as águas, de repente começou a afundar, e ele grita e que diz: Jesus, homem de pouca fé. Mas ao mesmo tempo hoje ele fala de ter uma fé pequena. É para ter pouca fé ou não é? Se a pouca fé, a pequena, faz o que está dizendo aqui, e ao mesmo tempo ele repreende a pouca fé dos apóstolos, como nós fazemos para aumentar então a nossa fé? Esse foi o pedido a Jesus.
E olha que interessante, Deus às vezes parece político, a gente pergunta uma coisa, ele responde outra. É incrível. Seria muito bem fácil ele disser, olha, faça isso, isso, isso e isso. Ele responde, se eu tiver uma fé pequenininha, vai fazer isso. Pô, estou te pedindo para poder aumentar a fé, e você está zombando da minha cara que não tem nem a fé pequena? O que está em jogo aqui? Não é a quantidade de fé que vai fazer o que será feito na sua vida. O que Deus nos pede não é uma fé enorme, é uma fé pequena. Um gesto pequeno somente é suficiente. Não precisa ter, pós-doutorado, não, só algo pequenininho. E você irá ver, porque o que provoca, o que faz em nós, não é o nosso crer, simplesmente, mas é o agir de Deus em nós. Porque eu creio, Ele age, não é a minha ação. E o que a fé provoca em nós? O que o pouco da fé provoca? Aquela música lembrei agora, para quem tem fé, a vida, é o Rapa, né? É mais feliz, não é isso? É do Rapa, eu gosto muito dessa música, Anjos. Para quem tem fé, a vida é mais feliz, é mais simples. E o que a fé faz em nós? Aí Jesus fala, a resposta de Jesus não é como fazer para ter fé. Ele responde o que a fé provoca em nós. Se você tiver um pouco de fé, você poderá dizer a esta amoreira. A amoreira é uma planta, uma árvore que dá amora. E a forma que ela vai crescendo e enraizando também, profundamente. A raiz de uma amoreira, embora eu nunca tenha visto, eu li, é muito profunda e forte. Ele está dizendo, se eu tiver uma fé pequena, eu conseguirei arrancar esta amoreira e jogá-la ao mar. Vamos explicar esses detalhes, tudo muito simbólico. Primeiro, para arrancar qualquer tipo de árvore de um lugar. Esses dias aí estava arrancando uma aqui, pertinho da igreja, uma calçada, estava toda destruída por causa de uma árvore, e fizeram o quê? Começaram a arrancar. De que maneira se arranca uma árvore? Também não sou especialista. Começa a se cortar os galhos, começa a podar, começa de cima, e aos poucos vai cortando os galhos maiores. Não se tira o tronco de uma vez, corta-se aos poucos os troncos, e deixa um pedaço do tronco ainda, e começa, dependendo do tamanho da árvore, começa-se a cavar do lado da raiz, profunda, para que depois então começa a tirar, e puxa, fica mais fácil de sugar. Diz Jesus, quem tem um pouquinho de fé, arranca aquilo que está mais enraizado dentro de você. Tem coisas que criam raiz lá dentro, tipo assim, cara, eu não consigo, eu tento, igual São Paulo, né? Tento fazer o bem, mas não faço. Eu digo, venho da missa, essa semana eu vou ser melhor. Não adianta, estou repetindo tudo de novo. E eu falo, eu não vou ver o celular, eu não vou abrir esse site, não vou abrir, ai meu Deus do céu, como abrir, meu Deus, e parece que eu não consigo. E aí aquela pessoa que me machucou, eu decido, não, eu não quero, eu não vou perdoar, mas me dá uma raiva, me dá um sentimento de raiva, e eu olho para aquela pessoa, me dá uma vontade de socar a cara daquela pessoa, está enraizado ali dentro, e parece que eu não consigo. Coisas que às vezes está tão profundamente dentro da gente, e é o que a gente chega ao ponto da Melô da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, e aí eu já acostumei a ser assim. A fé pequena tem capacidade de arrancar. E detalhe, tira isso dentro de nós e joga no mar. No mundo bíblico, o mar é o lugar do mundo, é o lugar do mal. Então o que diz Jesus? Se você acreditar um pouquinho que seja, você irá ver proezas acontecer, porque não é você quem faz, sou eu. Nós hoje somos muito racionais, nós acreditamos se tivermos condições de fazer, nós calculamos, é bom, a razão é importante,
é necessária, só que o nosso passo na fé está ligado à minha capacidade. Eu acredito, mas não aqui. Dizem isso, a ciência diz isso, a razão diz isso. Não consigo acreditar. Não consigo acreditar porque o meu crer é somente naquilo que eu consigo tocar e me mostrar. Só que a fé é um acreditar num algo que eu não consigo nem ver. E se eu começar pequenamente nisso, a graça acontece. Deus não distribui fé a uns e outros de formas diferenciadas. Todo ser humano que nasce, já em si, tem a capacidade de crer no invisível. Todo ser humano tem a capacidade de crer naquilo que não se vê. Nós cremos no ar que não vemos, embora podemos provar. Nós cremos no amor que sentimos um pelo outro, vivemos, mas não tocamos esse amor, não consegue pegar. Mas existe a capacidade também do ser humano e do cristão de acreditar num Deus em que nós não vemos, mas se faz presente. Fé é um ato decisório nosso. Eu não nasci com fé, pronto. O fato de eu ser padre, embora nunca ter pensado um dia ser na vida, e hoje não pensar outra coisa senão sê-lo, isso foi por causa de quê? De um ato meu de decisão de acreditar. Jesus nunca apareceu para mim, nunca o vi, nunca houve algo miraculoso, estrondoso que pudesse me provar. Mas houve um momento em que eu comecei a decidir, ou eu acredito, ou eu não acredito. Quer ver algo estrondoso? Eu sou padre, vocês estão sabendo disso, né? E como padre, a gente tem a graça dada pela igreja de consagrar. Gente, olha só a minha cabeça às vezes. Pensar que na minha pobreza que eu conheço, e Deus sabe quem eu sou, no meu simples gesto de fazer isso daqui, usando umas palavras, aquilo se transforma no corpo e sangue de Cristo. Misericórdia. Racionalmente é de pirar a cabeça. E de que eu ouço às vezes as pessoas com confissão, pecados enormes, que seja, e ali no meu ato, dado pela igreja, aquela pessoa está perdoada. Humanamente falando, isso é loucura. Como posso provar isso? Só que eu decidi acreditar. E o que tem corroborado a minha crença, a minha fé, é os estudos, é ver que isso tem acontecido desde o princípio. Tem pessoas repetindo o mesmo gesto. A igreja tem passado de séculos e séculos dizendo a mesma coisa. E mesmo que eu não tenha visto algo sensível, empírico ali, eu decidi acreditar. Que às vezes passa na cabeça, será que é, não é, não, agora não foi, será que perdoou mesmo? Você não basta que não pensa na minha cabeça, não passa isso não? Ih, misericórdia, um monte de vezes. Será que realmente? Uai, eu estou visitando, é minha conta, né? Eu estou lá visitando um doente, dou a unção dos enfermos. A igreja diz que o padre dá a unção dos enfermos ali, aquela pessoa, ela recebe a força divina e é perdoado os pecados dela. Aí eu penso dentro de mim, será que perdoou mesmo, meu Deus do céu? Não é crise de fé, isso é o meu humano. O meu humano está aqui dentro. Mas chega uma hora que eu falo assim, Anderson, você crê no quê? Bom, creio. O fato de decidir acreditar não é uma coisa ilógica, não é uma coisa sem razão, não. É uma decisão, ou eu acredito naquilo que eu não consigo ver, ou não. E esse é pequeno, nada demais. Um ato pequeno, dizer, eu creio, pronto. Quer arrancar as coisas da sua vida? Talvez uma fraqueza que você não consegue vencer, um vício, um viciado, gente. Um viciado na droga, um viciado em sexo, um viciado em internet, qualquer que seja o vício, ele não consegue. Está lá de novo, está enraizado dentro dele. A fé, pequena que seja, arranca isso. De que maneira?
Jesus, sozinho eu não consigo, me ajuda. Pronto, acabou. Faz todo dia. Faz isso todo dia. Não é a sua força simplesmente, mas você coloca diante dele, e lógico, você muda algumas atitudes, mas você coloca, você pede, você reconhece que precisa dele, mesmo que ele não esteja vendo. Quantas vezes eu fiz oração, ele abre os olhos, será que ele está me vendo? A gente não sabe. E provar que ele está aqui, a palavra diz, e alguns vão dizer que qualquer um pode ter escrito aquilo. Como é que eu vou saber que aquilo é divino? Eu acredito que é. Eu decidi acreditar que aqueles escritos aqui foi inspirado, e a igreja me ensina nos seus séculos que isso foi inspirado a homens para que pudesse escrever. E se esses homens inspirados que eu decidi acreditar, fala que onde 2 ou mais estão reunidos, ele se faz presente, estou vendo, eu não estou vendo Jesus aqui não, gente. Mas eu acredito. O que me faz é crer? A minha decisão, o meu estudo, a minha leitura, a minha busca. Vou procurar, porque eu sou bem racional em muitas coisas. E quem é muito racional, se você quer aumentar a sua fé, procura dar razão ao seu crer. Procura então procurar realmente ali aprofundar. E aí sim você vai dar passos concretos. Porque a fé, ela não nega o nosso ser racional. Ela prescinde isso. E aí chega um momento em que você, realmente, não tem jeito. Descartes tentou na filosofia, logo tentou provar a existência de Deus, tentou. Chega uma hora que ele dá um pulo, pronto, Deus existe, não tem jeito. É assim, é decisão. E de Jesus, por pequeno que seja, gente, Deus irá fazer proezas. E aí, para complicar ainda mais esse evangelho, Jesus coloca uma parábola no final. A história de um empregado que tem um patrão, o empregado vai para lá trabalhar, e quando ele chega no trabalho, você não chama o seu empregado para sentar na mesa, vai preparar a comida para mim, e depois que o empregado trabalhou, fez tudo, pronto, no máximo vai receber o quê? Obrigado. Não fez mais do que a sua obrigação. A mesma coisa, o fato de nós acreditarmos provocará em nós sair as raízes mais profundas, as amoreiras mais profundas. Iremos provar as graças divinas. E isso não vai fazer de nós melhores do que nada, de que ninguém. Simplesmente é o nosso ser. É da nossa natureza humana e principalmente cristã não ter raízes nesse sentido. É da nossa natureza dar frutos de paz. É da nossa natureza cristã amar, perdoar, renunciar, tudo, desapegar, é da nossa natureza. E quando você fizer isso, não se sinta melhor. Você é simplesmente um servo inútil, não fez mais do que a sua obrigação. No sentido de que é a sua natureza. Gente, uma planta, uma árvore que dá fruto. Quando ela dá fruto, ela entra na sua essência, ela está no ápice da sua existência, ela frutifica, e ela não se torna especial entre as outras por não dar frutos. É a natureza dessa árvore frutificar. É a natureza sua amar e perdoar. Pronto. É a sua natureza, é a minha natureza. Então, o fato de eu viver isso, acreditar nisso, não me faz maior nem menor. O meu melhor é dar fruto, que é amar. Por isso, você quer aumentar a sua fé? Só diga, Senhor, que eu creia. Me ajuda. Procure. E se ele quer aumentar a sua fé, outro exemplo, tem alguém que te feriu, que você tem que perdoar alguém? Você tem que perdoar alguém na sua vida? Mas rezar para essa pessoa. Você vai começar a aumentar a sua fé a partir do momento que você tomar passos, porque da parte de Deus, tudo já foi mostrado e revelado. Só depende agora eu acreditar naquilo que Ele diz. E eu termino mais uma comparação. É como um relacionamento de um casal. Aqui um casal, isso, um casal.
Um casal está aqui. Como se chega ao nível da confiança, da fidelidade, da entrega? É tempo, diálogo, convivência, intimidade. E isso vai chegando o quê? Na profunda confiança. Assim também é na minha fé, relação com Deus. Como é que eu vou aumentar a minha fé, a minha confiança, a minha crer em Deus? Diálogo, convivência, intimidade. Deus já fez tudo e já faz tudo. Só depende agora de quem? Da gente. Então não é pedir, Deus, aumenta você em minha fé. Não, Deus, que eu possa aproximar mais, que eu possa acreditar mais. Jesus diz, quem bate na face direita, vire à esquerda, não é isso? Você faz isso? Então você não vai aumentar a sua fé, filho. Você não vai conseguir aumentar. As pessoas precisam ver milagres para poder crer. Só que a Bíblia nos ensina, se creres, verás a glória de Deus. Não é a glória de Deus e depois irá crer. Se você acreditar no que está dizendo, que pede a nós renúncia, desapego, de tudo mais, e começar a colocar isso na sua carne, por mais difícil que seja, mas seja um ato pequenininho, você vai ver a glória de Deus. E aí a fé sua começa a aumentar cada vez mais. Que Deus nos ajude, que vocês possam crer. Eu hoje já creio muito, mas eu ainda acho que não creio o suficiente, que vou acreditar mais à frente. Eu ainda vou acreditar muito mais do que acredito hoje. E acredito muito mais do que acreditava ontem de ontem, passado. Mas menos do que ainda será amanhã. E quanto mais eu me lanço e verifico na minha carne que a sua palavra tem razão, isso treme dentro da gente, profundamente. Quer aumentar a sua fé? Saia do seu lugar e toma atitudes concretas e você verá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.